um tempo bem precioso de Deus para a vida da comunidade, os 25 anos, e o Senhor tem sido fiel, bondoso, gracioso, né? Eu queria compartilhar nessa manhã algo que Deus tem inquietado no meu coração a respeito do nosso dia a dia, da nossa vida comum, normal, e que nós expressamos em palavras, em ações, em realizações. Eu queria compartilhar sobre o que te motiva. Qual é a tua motivação? O que te faz agir, falar? O que de fato você externaliza quando passa algum tipo de dificuldades? Analisando o momento que nós estamos vivendo e olhando na palavra de Deus, buscando a resposta do Senhor, a gente pode encontrar algumas coisas muito interessantes que podem nos ajudar e muito a entender o que nos motiva. Porque é preciso entender e compreender que as realizações que nós temos é fruto da nossa motivação. E nos motiva. A raiz da palavra motivação fala sobre isso, fala do o que nos move a agir, o que nos move, o que nos impulsiona a realizar. E às vezes nós podemos estar completamente desmotivados ou motivados de uma forma errada, e nós precisamos, como filhos de Deus e povo de Deus, entender e compreender que elas precisam estar baseadas nos valores e nos princípios do reino. Senão, podemos até começar bem, podemos nos motivar e no meio do processo desanimar, no meio do processo cair, no meio do processo entregar os pontos. Então, o que nos move a fazer certas coisas? E às vezes essas coisas depõem contra o reino de Deus. O que nos move a falar como nós falamos? E às vezes nós expressamos a fé e às vezes a nossa incredulidade. O que nos move a fazer certas coisas? E às vezes acertamos e outras vezes erramos. A gente murmura, a gente fica ansioso, a gente deixa de fazer o bem, a gente fala dos outros, a gente age de maneira rude, às vezes falta amor, às vezes nós não expressamos esse amor, às vezes pensamos coisas e respondemos com uma mente carnal, uma mente ainda não transformada por Deus. Então, o que nos motiva ou desmotiva a viver como nós estamos vivendo hoje? Irmãos, tudo na vida é uma questão de motivação. Nós saímos da cama com motivação. Nós vamos para fora das nossas casas com uma motivação. E se nós não tivermos motivação correta, nós vamos continuar desanimados, nós vamos continuar caindo, vamos continuar sucumbindo. Eu estou convencido de que nós temos dificuldade de compreender os padrões de Deus para a nossa vida hoje, porque a gente carrega um monte de coisa do passado e vem para a vida cristã e continua com esses valores do passado. E a gente deixa de usufruir da vida abundante que Jesus preparou para nós, da vida plena, da vida abundante, como ele diz, porque nós ainda estamos condicionados ao passado. Nós estamos ainda motivados com motivações erradas. Nós estamos errando, cometendo os mesmos erros do passado, com uma mente, pensando, agindo com motivações erradas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, dos versos 1 a 16, e vamos ouvir
novamente, que você deve ter lido já, sobre a história de Gideão. E esse texto é bem interessante. A vida de Gideão é bem interessante e fala muito daquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, verso 1. E vamos ler alguns versículos. O povo de Israel, diz o texto, verso 1, pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas escondiam dos midianitas em cavernas, em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e o povo do deserto e os atacavam. Acampavam na terra, destruíam suas ovelhas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas, nem ao menos uma ovelha, uma vaca, um jumento. Chegavam com o seu gado, com as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Ele e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediam socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os inimigos e dei a vocês terra deles. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Termina aí a primeira cena, vem a segunda. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. E esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Aí Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que acontece tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem estou mandando que você vá. E Gideão respondeu: Senhor, como eu posso libertar Israel? A minha família é mais pobre de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. E agora verso 16 para fechar. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se fosse um só homem. Até aí, é o verso 16. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Que o Senhor agora, pelo Teu Espírito Santo, possa continuar falando, como ouvimos a Tua palavra, através desses jovens, através da ministração, dos cânticos. Obrigado, Senhor, que nós queremos ainda que o Teu Espírito fale ao nosso coração um pouco mais nesse tempo e que faça diferença em cada um de nós. Pelo poder do Teu Espírito, essa palavra possa gerar e frutificar ações, motivação no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Então a história de Gideão é uma história muito interessante, que nos ajuda a entender a questão da motivação. O que nos motiva? O que nos faz agir, falar, enfim.
Nós precisamos entender isso, irmãos. Nessa manhã, creio que Deus quer falar com a gente sair daqui com a motivação certa, agindo em todos os nossos áreas da nossa vida de forma certa. Bom, introduzindo um pouco sobre essa passagem, a gente encontra assim o povo de Israel saindo do Egito com Moisés, depois nas portas da entrada de Canaã, a gente encontra Josué assumindo o controle com a saída de cena de Moisés. Josué entra com o povo na terra prometida, e esse tempo depois da morte de Josué é chamado tempo dos juízes. Esse tempo é de 300 anos. Por 300 anos aconteceu um ciclo. Lá no capítulo 17, verso 6, e também no capítulo 21, último versículo de Juízes, fala o seguinte: nessa época, nesse tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Essa era a definição, esse era o resumo da época dos juízes. Não tinha reis, o povo não entendeu a teocracia, ou seja, o controle de Deus, o governo de Deus, e cada um fazia o que bem dava na telha. Cada um fazia o que achava certo. E por 300 anos esse povo ficou assim, num ciclo muito interessante. O povo obedecia a Deus, Deus abençoava, depois o povo se afastava de Deus, depois Deus levantava um inimigo para dar uma cutucada em Israel, depois Deus levantava, o povo se arrependia, o povo orava a Deus, Deus levantava um juiz, um camarada que ia à frente do povo e libertava o povo. Aí o povo servia a Deus novamente, buscava a Deus, até o ciclo começar novamente. O povo se afastava de Deus, Deus mandava alguns inimigos para dar umas cutucadas neles, depois o povo se arrependia e buscava a Deus, Deus levantava um juiz, e assim foi. 300 anos num ciclo. Parece o ciclo de muita gente. Um ciclo. Não tem fim. Não acaba nunca. E aí entra em cena o Gideão, que era o 5º juiz. Antes deles, 4 juízes. E surge então esse personagem chamado Gideão. E Deus agiu através de Gideão. Mas Gideão era como eu e você. Era uma pessoa normal, com os seus medos, com as suas dificuldades. E o fato é que o povo estava oprimido durante 7 anos por um povo chamado Midianita, povo de Israel oprimido. Você leu, nós lemos aí agora a história. O pessoal plantava, os midianitas iam lá e saqueavam, roubavam os animais, não deixava nem um jumentinho para o pessoal. Era um tempo difícil, de escassez, de dificuldade, de muitos problemas, de muitas pressões. E o povo estava desanimado, desmotivado. Por quê? Eles produziam, eles faziam, de repente o inimigo todo ano vinha e colhia, usava os pastos, enfim, abusava do povo de Israel. Quem não ficaria desanimado assim? E nós encontramos alguém assim, bem desanimado, chamado Gideão, malhando trigo num tanque onde pisa uva, ou seja, cabeça ele tinha. Bom, nesse lugar não é tempo de uva, não é tempo de pisar em uvas, não é tempo de produzir vinho. Os midianitas não vão vir aqui, porque é tempo de trigo. Onde se malha trigo é um local específico, onde se moe uva é no outro local.
Então ele estava lá, como diz o texto, escondendo em cavernas, enfim, os alimentos para que eles não pudessem ser totalmente saqueados. Então, a gente encontra em Gideão uma história muito interessante que vai nos ajudar a entender o que nos motiva. E vai entender como Deus quer nos motivar. Como Deus quer que a gente viva. Como Deus quer que a gente levante todas as manhãs. Como Deus quer que a gente se relacione. Como Deus quer que a gente lide com os nossos conflitos, nossos problemas. Na história de Gideão, a gente vê alguns desses valores, desses princípios, que vamos ver agora e compartilhar aos irmãos. A nossa vida mudará como a vida de Gideão mudou, quando, primeiro, a gente se convencer de que o nosso mundo interior, nosso mundo espiritual, deve reger o nosso mundo exterior, o nosso dia a dia, a nossa vida. Se a gente não tiver consciência que nós vivemos no mundo espiritual e que nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus que quer reger, guiar, governar a nossa vida, se a gente não tem essa consciência, a gente vai continuar desanimado. A gente vai levantar frustrado. A gente vai dormir mais frustrado ainda. A gente vai se cansar. A gente tem que ter consciência de que nós vivemos uma realidade espiritual. E a vida nossa tem que ser regida pela vida espiritual, pela vida interior. Os midianitas vinham lá e oprimiam Israel. 7 anos de muita opressão. Se coloque no lugar do pessoal de Israel. Você vai, tem uma família, você trabalha, você conquista, você compra um carro, dá entrada no imóvel, aquele ano. Aí conquista algumas coisas, aí vem uns camaradas e roubam tudo de você. E você, novamente, no próximo ano, faz tudo isso novo e, novamente, o pessoal rouba de você. 7 anos. E aí, então, eles começaram a arrumar estratégias humanas para contornar o problema. Vamos esconder em cavernas. Vamos esconder os alimentos que nós produzimos em cavernas. Vamos tentar enganar o inimigo. Vamos trabalhar estrategicamente, humanamente falando, uma forma de a gente não ter tanto prejuízo. E Gideão estava lá fazendo o que todo o povo de Israel fazia, isso escondido, guardando comida em lugar que os midianitas, o povo do deserto, não imaginavam que poderia estar. E aí surge um anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, né? Fania, né? A expressão teológica para dizer que Deus veio, né? Manifestou-se de uma forma visível em vários momentos a história do Velho Testamento, e lá também Deus estava presente, se manifestando a Gideão. E diz, a palavra que Deus disse lá em verso 12 é muito interessante: você é corajoso. Deus já chegou assim, com os 2 pés em cima do Gideão, né? Você é corajoso, camarada. O Senhor está com você. Mas essa palavra não convenceu Gideão. Às vezes nós lemos a Bíblia, nós não nos convencemos daquilo que nós lemos. Às vezes ouvimos uma mensagem de um dos pastores e a gente não se convence daquilo que está sendo falado. A gente tem dificuldade, porque a nossa mente ainda é uma mente carnal. Os nossos olhos não estão enxergando a realidade espiritual. Nós não estamos sendo guiados pela nova vida que Cristo gerou dentro de nós.
Então nós temos dificuldade como Gideão. Homem corajoso, eu não sou, Gideão disse. E aí ele começa a discutir com Deus. Olha, se Deus estivesse mesmo com a gente, primeiro, homem corajoso eu não sou. Segundo, Deus está com a gente, Ele não está. Porque se Deus estivesse com a gente não estava na encrenca, no problema que nós enfrentamos hoje. Muitos de nós entram em dificuldades, em conflitos, seja ele de qual forma apareça, e aí nós começamos a questionar se Deus está com a gente mesmo. Será que Deus está comigo mesmo? Por que eu estou passando essas dificuldades todas? A nossa mente ainda está condicionada com a mente antes da nossa conversão. E Deus estava querendo usá-lo de forma poderosa para livrar Israel daquele jugo. Deus não queria que eles se escondessem. Deus não queria que eles arrumassem estratégias humanas. Deus queria que eles fossem guiados pelo Espírito Santo em tudo. E aí a gente encontra o Gideão expressando carnalmente a sua incredulidade, né? Olha, eu não creio, não sou corajoso, Deus não está comigo, não sou forte, estou completamente desmotivado, não tenho saída a não ser essa que eu estou produzindo, que é me esconder. Eu sei de uma coisa, amanhã eu vou ter pão. Amanhã eu vou ter pão, porque estou escondendo esse pão. Amanhã vou ter pão porque eu estou malhando aqui e vou esconder esse trigo. A mente de Gideão era imediata, no imediatismo. Era naquilo que ele estava vendo, estava pegando, na estratégia que ele tinha armado como um homem, como eu e você. Aí ele ouviu Deus: você é corajoso, eu estou com você. Ele não conseguia enxergar o mundo espiritual, não conseguia enxergar o próprio Deus ao lado dele, não conseguia enxergar e ouvir Deus, porque a mente do Gideão era carnal, era uma mente condicionada no passado, era uma mente condicionada ao que ele via e que ele tocava e a estratégia que ele lidava até aquele dia. E aí Deus veio e tentou motivá-lo. Deus queria fazer de Gideão um homem corajoso, um líder corajoso, cheio de propósitos. Cheio de propósitos. E a força e a motivação verdadeira do servo, do mordomo de Deus, não vem de si mesmo, mas de Deus. Nós somos fracos de fato. E o que Deus estava falando não era assim: Gideão, você é forte, é um homem bacana, um homem inteligente, um homem capacitado, você é legal. Deus estava falando: na minha força você vai fazer. Entenda, tira a sua mente carnal de cena, tira a sua compreensão daquilo que você tem visto até o dia de hoje, 7 anos se escondendo para ter um pouco de pão. Eu não quero isso, eu quero que você liberte meu povo. Eu quero destruir os midianitas. Eu quero libertar vocês do jugo deles. Ninguém é forte o suficiente para resolver os seus próprios problemas. Ninguém. Gideão precisava vencer o seu mundo interior, espiritual, e fazer com que ele regesse a sua vida. E a nossa vida, segundo, vai mudar quando a gente tomar essa decisão diariamente. Não é uma decisão hoje: não, eu vou confiar no Senhor hoje. Pode deixar. É diariamente. Não é algo que eu faço levantando a mão num domingo só. Eu tenho que levantar as mãos toda manhã. Sim, Senhor, eu confio no Senhor. Sim, Senhor, eu espero no Senhor.
Sim, Senhor, é na tua força que eu vou fazer. Sim, Senhor, é no teu agir que eu vou agir. E o Gideão entendeu isso. Quando nós tomamos diariamente a decisão de estar atento à realidade espiritual, não mais carnal, nós conseguiremos fazer as coisas da forma de Deus. Nós dependeremos de Deus. Nós andaremos na graça de Deus. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Que nós vivemos e devemos viver sempre na graça de Deus. Mas nós insistimos a cair no ciclo. Hoje eu confio, mas amanhã é segunda-feira. E amanhã eu não vou confiar. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Escondendo o pão. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Que é agindo da forma que eu aprendi. Da forma que todo mundo faz. Nós temos essa dificuldade. Nós temos dificuldade em compreender que a nossa vida é regida e deve ser regida por uma vida espiritual. Hoje, mas amanhã também. E na terça também. E na quarta também. Todos os dias. Filipenses 4,13, um texto tão conhecido da gente, diz: a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu tenho que enfrentar qualquer situação sempre, todos os dias, porque amanhã tem uma situação, mas terça tem outra. E eu não posso romper com a minha decisão de confiar em Deus. Nós somos o povo de Israel que vivia naquele ciclo. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós precisamos confiar no Senhor hoje, mas amanhã também. Decidir hoje e amanhã também. E cada manhã levantarmos a mão e aceitarmos o apelo: eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor. Aí no verso 12, Deus vira para Gideão, porque Gideão fala assim: olha, eu sou o menor da minha família, de uma tribo miserável chamada Manassés, a menorzinha de Israel. 15, né? Verso 12 também fala. E 15, né? Também. Verso 12 e 15. Agora o Gideão falando no verso 15, eu sou miserável, eu sou pequeno, eu não posso nada, eu sou um cara muito fraco e minha família é a pior da turma. Não era bem assim. E a Manassés é a pior tribuzinha ali, não é nem Judá, né? Do leão, gente braba, boa, de briga. A minha não tem história de guerra, de gente forte. Nós somos meia boca, família meia boca. E o Gideão tentando convencer Deus de que ele era assim. E Deus falando: você é corajoso, Gideão? Você é o cara. Vou te levantar e você vai ser o libertador de Israel. Verso 16, Deus vira para ele: você pode, Gideão, porque eu vou te ajudar. Você vai esmagar os seus inimigos como se fosse um só homem. E Gideão tentou se convencer. Então, nós precisamos nos convencer todos os dias, irmãos. E ele pediu sinais para Deus. Não seja incrédulo o suficiente para pedir sinais para Deus. Ele pediu vários sinais. Você encontra no capítulo 6, 7 e 8 esses sinais, tá? A história de Gideão nesses 3 capítulos. É fácil de ler. E ele pediu sinais para Deus. O primeiro sinal foi quando ele trouxe a oferta. Aí Deus mandou fogo e queimou a oferta.
capítulo 6. Depois ele pediu outro sinal, dizendo, eu creio, mas não creio tanto, Deus. Então Deus mandou ele colocar lã em volta do altar, e por 2 ocasiões Deus fez um milagre, e depois um terceiro milagre, quando ele ainda estava desconfiado de Deus, ele vai até o acampamento do inimigo e fica tentando escutar o que o inimigo está dizendo, e Deus manda um profeta, um sonho profético, um soldado, que conta a história para o outro ali, enquanto está vigiando, de que um pão em forma de pizza rola no céu e bate bem na tenda do general, e ela é completamente destruída. E o outro tem a revelação, uma interpretação do sonho, diz, é Gideão. E Gideão se convence, então Deus está com ele. Mas irmãos, Deus já nos convenceu quando mandou Jesus Cristo, quando mandou seu Filho habitar no nosso meio, o Emanuel, o Deus conosco. E no final do seu ministério, quando ele é levado ao céu, diz, eu vou estar com vocês todos os dias. Ele já nos deu sinais suficientes para a gente crer, e a gente precisa crer. A gente tem tendência em agir segundo os esquemas e padrões que nós somos criados. Nós temos essa dificuldade, irmãos. Nós vivemos um passado, nós somos condicionados a agir, pensar com esses condicionamentos do passado, não segundo os que Deus determinou para nós. Então, nós precisamos tomar decisões diárias, mas nós precisamos também mudar o esquema. Por quê? Amanhã pela manhã, segunda-feira, o esquema que eu e você temos usado durante anos, estará lá dizendo para a gente, faça assim. Precisamos quebrar esse esquema. E Juízes 6, continuando a leitura, no versos 25 e 26, Gideão se convence de que Deus é Deus, vai até o pátio da sua casa, num lugar que era de adoração a Baal. O povo já tinha esquecido de Deus e estava adorando outros deuses, e vai lá com 2 búfalos e 10 homens e destrói, faz pó daquilo. E o povo do vilarejo onde ele mora fica revoltado com ele. Mas o pai, o Joás, o pai de Gideão, é o primeiro a se converter nesse processo. Diz, não, olha, se Baal era Deus mesmo, ele que se defenda. Ele que faça alguma coisa com meu filho. Ninguém vai fazer, olha. Se ele é Deus mesmo, que eu acho que não é, ele que faça algo. Ele se converte, ele é o primeiro convertido. Eles quebram o esquema familiar. E assim precisa acontecer na vida da gente. A gente precisa estar convencido que a nossa vida interior, a vida do Espírito Santo de Deus dentro da gente, deve guiar nossa vida, nossas palavras, nossas ações, dia a dia, constantemente. Mas mais do que isso, eu preciso quebrar o esquema que eu vivo até hoje. O esquema da incredulidade, o esquema das palavras que não levam a nada. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que quebrar. Gideão foi e quebrou o esquema que a família dele agia, falava. O que motivava Gideão era um tal de Baal. O que motiva você? Seus esquemas, nossos esquemas, da forma de agir sem fé, na carne, na força, no braço, nas decisões, nas ambições, na forma de fazer as coisas. Nós precisamos quebrar com isso, irmãos. Nós precisamos romper com isso. Se nós queremos ter uma vida frutífera e abundante, nós precisamos quebrar com isso. E aí, depois de identificado
e encarar de frente essa situação, esses problemas que familiares, né, ou que estão na nossa vida há anos, norteando e dando direção para a gente fazer, pensar, agir, depois identificado e encarado de frente, a gente agora pode fazer, atender o chamado de Deus. E foi isso que aconteceu com Gideão no capítulo 7. Ele vai encarar os midianitas. Aí ele leva um tanto de gente, 35 mil homens, mas o exército 32 mil homens. Mas o exército dos midianitas tinha 135 mil. Era uma vantagem de 4-11. E aí Gideão não se deixou mais se influenciar por números, por paradigmas. O inimigo é maior que a gente. Nós temos aí uma diferença brutal de gente. Gideão não olhou com os olhos mais carnais e a mente carnal. Ele se deixou guiar por Deus. E Deus falou assim: olha, faz uma limpa, é muita gente ainda. E aí fala para o pessoal que quer voltar para casa, que está com medo, que está aí casando, lua de mel, voltar embora. Desses 32, sobraram 22. A diferença saiu de 4 para 1, agora de 13,5 para 1. Para cada homem, 13,5, um anão, né? 13,5. Para cada um de Israel tinha que brigar com 13. E Deus falou: é muita gente ainda. E aí Deus foi peneirando até a gente saber da história, conhecer a história dos 300 que sobrou ali de Gideão. E não é os 300 lá do filme, tá? Não vai confundir os Jesus com Genésio, né? Aquele 300 é outro, tá? 300 de Gideão, que bebeu água como pondo a mão na boca, lá no rio, que Deus falou: é esses aí que eu quero trabalhar. Deus falando para Gideão o seguinte, e para o povo: não é na força de vocês, não é do esquema de vocês, não é na mentalidade carnal de vocês, não é na ação que vocês estão fazendo constantemente, é na minha força. É do meu jeito. E a gente precisa aprender a viver do jeito de Deus. E aí no capítulo 7, verso 2, Deus fala sobre isso. Se vocês fossem em grande número e ganhassem, vocês poderiam pensar que é na força de vocês e não na minha ajuda que vocês ganhariam a guerra. Deus fala isso no capítulo 7, verso 2. Então, Deus usa uma estratégia, nada militar. Na realidade, o Gideão usou uma banda de 300. Era uma orquestra, né? Todo mundo ali com uma corneta na mão, e eles vão para a guerra com uma corneta, sem espada. Completamente sem noção em termos militar. É uma coisa completamente diferente de tudo. Vai lutar com banda. Ou a música era muito ruim e o inimigo saiu correndo, né? Ou era uma outra história. E era outra história, logicamente, que a banda era boa. E eles foram e tocaram as cornetas e o povo ficou em polvorosa e eles começaram a matar uns aos outros. Você conhece a história. Mas o que eu quero enfatizar é o fato de que quando entendemos que nós somos mordomos de Deus, quando nós entendemos que nós não somos donos dos nossos objetivos, da nossa função na vida e da nossa identidade, nós não somos donos de nada disso, nós podemos confiar em Deus.
Se nós confiamos na nossa identidade, capacidade, se nós continuamos lutando pelos nossos próprios objetivos, com as nossas próprias estratégias humanas, carnais, para lidar com tudo na vida, para lidar com conflitos com os filhos, para lidar com a situação econômica, para lidar com N fatos. Se nós continuarmos a lidar carnalmente com essas coisas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos viver desanimados, desmotivados. Uma hora, em outra hora, isso vai acontecer. Desânimo vai acontecer. Mas quando temos consciência que nós somos apenas servos, mordomos de Deus, e que não somos donos dos nossos objetivos, das nossas realizações, da nossa vida, da nossa identidade, aí nós conseguimos fazer a vontade de Deus. E Gideão entendeu isso. Ele era um servo, um mordomo, e ele foi e conseguiu. Confiou em Deus, confiou no poder de Deus. Os midianitas confiavam nos seus cavalos, camelos, nas suas estratégias e no seu número. E às vezes nós temos a mentalidade midianita. Nós confiamos na nossa própria força, no nosso próprio braço, na nossa própria capacidade, no nosso poder de gerenciamento, no nosso poder de convencimento. E Jeremias 17:5 fala sobre isso. Deus fala que é maldito aquele que confia no seu próprio braço. Gálatas 6:14, Paulo diz assim: olha, eu não me glorio, não me orgulho de nada a não ser na cruz de Cristo. Eu estou morto para o mundo. Eu sou servo. Então, voltando à história de Gideão, a banda dos 300 conseguiu fazer com que os midianitas tivessem uma confusão tamanha, e eles começaram a se matar, e eles depois perseguiram o restante dos que sobraram ali, e conseguiram destruir todos os midianitas. Por muitos anos o povo de Israel ficou livre dos midianitas, por muitos anos. No capítulo 8, no verso 28 diz: por 40 anos, por uma geração inteira, o povo viveu em paz. O povo viveu em paz. Um medroso, um camarada que tinha estratégias carnais de driblar a situação difícil, com muitos paradigmas e dificuldades na vida, se tornou agora um herói. Ele caiu, sim, caiu. Com o resto do ouro e dos pingentes do que ele tomou da guerra, ele construiu um Deus. E o povo começou a adorar esse Deus. Ele deu uma derrapada, porque não estava atento. O segundo ponto que nós compartilhamos é hoje, mas é amanhã também, e depois da manhã, e quarta, e quinta. Tem que ser todos os dias. Eu preciso estar convencido de que a minha vida espiritual rege a minha vida natural. Eu preciso estar convencido de tomar uma decisão diária de que isso aconteça de fato. Eu preciso estar convencido e seguro de que os esquemas que eu fiz até hoje, eu preciso romper com isso, eu preciso acabar com isso. A forma de pensar, de falar, de agir, eu tenho que fazer conforme o reino de Deus e ponto final. Eu preciso romper com essas coisas, senão não vai dar certo. E encarar o problema depois e tranquilamente na força e no poder do Senhor, agir. Atender ao chamado de Deus. Deus vai abençoar.
vai dar para você e para a sua próxima geração a bênção da paz. É promessa de Deus, é o que nós precisamos fazer. Vamos orar ao Senhor? Vamos terminar orando? Depois. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e o Senhor fale e continue falando ao nosso coração, na célula, no compartilhar desse texto, que o Teu Espírito Santo tenha o controle do nosso coração, que a gente levante a mão e diga: sim, Senhor, eu quero, mas amanhã também ao levantar, levantemos a mão e diz: sim, Senhor, eu quero, e na terça façamos o mesmo, e não esqueçamos mais, Senhor, rompendo com tudo aquilo que está na nossa mente e no nosso coração, que não te pertence, que é esquema humano, carnal, que nós temos usado. Senhor, rompa tudo isso no poder do nome de Jesus. Instale um novo, Senhor, novo do Teu reino, para que a gente tenha uma vida abundante, em nome de Jesus, amém.